humanos! No programa de hoje, vamos continuar nossa série de adestramento de Border Collies para trabalho no campo. Temos também outra história muito legal sobre um dono com o seu pet. E agora, acompanhe o guia da raça do Shih Tzu. Lembrando que não necessariamente o seu animal vai ter essas características. Isso é apenas uma base para servir como um guia e não algo definitivo. Sim, as características de um cachorro são moldadas pela criação e pela personalidade dele. Cada um tem a sua própria personalidade, assim como nós humanos. A raça Shih Tzu vem do Tibete e ele é o resultado da mistura do Lhasa Apso com um pequinês. O Lhasa Apso era uma espécie de animal sagrado nos mosteiros do Tibete. Gostavam muito de sua aparência e porte, então quiseram criar um cachorro mais carinhoso ainda que o Lhasa, o que resultou nesse cão companheiro e simpático que é o Shih Tzu. E a raça foi reconhecida oficialmente por volta de 1969. A raça Shih Tzu vem do Tibete, como a gente já comentou, e possui um porte pequeno, com tamanho entre 23 centímetros a 26 centímetros mais ou menos. Seu peso varia entre 4 quilos e 7 quilos, e sua expectativa de vida é de 10 a 18 anos em média. Por ser pequeno, o espaço necessário para ele também pode ser pequeno. Então sim, ele vai viver bem em apartamentos, mas sempre vai precisar de atividades para se entreter. Já suas cores são dourado, mel, areia, mesclado, escuro, malhado, esfumaçado, particolor, preto, branco, castanho. E a pelagem deles é longa e macia, sendo recomendada mais de uma escovação na semana. Mas o legal é que eles praticamente não têm queda de pelos. O Shih Tzu é um cachorro muito simpático e alegre. Ele é ótimo com crianças, outros animais e estranhos. Mas sempre é recomendado socializar o animal com o máximo de situações, barulhos, pessoas e animais que for possível desde filhote. Sim, são ótimos cães de colo e também de companhia. São muito apegados na família e não ficam bem sozinhos. Então, se você ficar muito tempo fora de casa, pense em ter outro animal para fazer companhia a ele. Quanto aos exercícios, um passeio curto por dia é o recomendado. Mas se não der para passear todos os dias, brincar de bolinha 30 ou 40 minutos dentro de casa já proporciona um bom exercício para ele. Quanto ao adestramento da raça, ele exige um pouco de esforço, pois o Shih Tzu é um pouco teimoso. Quanto mais cedo você começar a educar ele, melhor. Mas quais são os problemas de saúde mais comuns no Shih Tzu? Já vamos falar, só que é importante avisar que essas são as principais doenças, o que não significa que o seu cachorro venha ter e também nada impede que ele tenha outras doenças diferentes dessas. Sim, e geralmente o Shih Tzu é um cão muito saudável e criadores responsáveis conseguem fazer testes para saber se eles podem ter displasia de quadril, problemas na patela e problemas oculares. E alguns animais, por às vezes ter um pouquinho de problema articular, quando o proprietário principalmente tem piso liso, tem a tendência do animal escorregar mais. Animal grande a gente pensa em displasia coxofemoral, animal pequeno normalmente em problema de articulação de joelho ou de cotovelo, e aí pode ter ruptura de ligamento, artrite, artrose, essas coisas. Lembrando que mesmo o exame não acusando, ele pode sim ter um ou outro desses probleminhas. Por causa dos olhos saltados, é sempre bom ficar atento e sempre limpar as sujeiras e secreções que acumulam. Por causa do seu focinho curto e da braquicefalia, ele passa mais sufoco no calor, sendo recomendado então a tosa, para ajudar ele a ficar mais confortável. Quando a gente pensa em Shih Tzu, eu acho que o que primeiro vem na cabeça seria a parte oftalmológica, né? Por ter os focinhos mais achatadinhos, a tendência é o que bate primeiro, o que lesiona primeiro. Então, como eu estava falando, se a gente for pensar de ele entrar embaixo de uma coisa, de uma escada, de uma mesa, de uma cadeira, de uma cama, a primeira coisa que vai é o olho. Então eles têm uma casuística grande de úlcera de córnea, e aí isso evolutivamente pode desenvolver uveíte, glaucoma, etc, etc. São muito comilões, que nem muitos humanos, e aí eles podem ter leve tendência a engordar. Mas, de modo geral, se você ficar sempre atento à saúde dele e fizer um check-up bem detalhado uma vez por ano, ele vai viver feliz e saudável por longos anos. Quando se trata de castração de gatos, muitas pessoas ainda têm dúvidas do porquê castrar. Sim, não apenas do porquê, mas quando castrar também. Então vamos te mostrar a importância da castração do seu gatinho. Primeiro, precisamos falar que a necessidade de castração do gato é a mesma que a do cão e também previne doenças. A castração, tanto do macho quanto da fêmea, é simples e de rápida recuperação, não tem segredo.
Geralmente, os gatos são castrados entre os 6 e os 8 meses de idade, mas podem haver exceções, como por exemplo o siamês, que entra na maturidade sexual mais cedo. Procure um veterinário e é ele quem dirá a melhor hora de fazer o procedimento. Não existe uma idade limite. A castração ela é uma cirurgia, então ela tem um risco anestésico envolvido, que é muito mínimo, é uma cirurgia muito simples. Muita gente, inclusive, às vezes pensa, agora já tá velhinho, já passou do ponto, não vale mais a pena castrar. Mas vale sim, porque o risco, né, como eu falei, anestésico, o risco da cirurgia é mínimo frente aos benefícios que a castração vai trazer, mesmo para animais mais velhos, adultos. A castração diminui a necessidade deles de marcar território, pode melhorar o comportamento agressivo, diminui as fugas para acasalamento e não vai ter risco de crias indesejadas. A gente vai diminuir, especialmente pensando no macho, a questão do estresse, da demarcação territorial. Então é um gatinho que após a adolescência vai começar a ter uma demarcação, especialmente se ele sentir a presença de outros gatos machos ali próximo de onde eles convivem. E por conta de diminuir esse excesso de hormônio, eles também acabam ficando animais mais calmos, mais dóceis dentro de casa. A castração ela vai trazer prevenção para algumas doenças. Para a fêmea, principalmente, o que é mais conhecido é que vai prevenir o câncer de mama, né, o tumor de mama, que vai surgir na gata quando ela for mais velha, mas quanto mais cedo a gente fizer a castração, melhor e maior as chances da gente prevenir isso no futuro. Além de outras doenças como a piometra, que é uma infecção no útero, que para gatas não castradas adultas acaba sendo mais frequente. Para o machinho, a gente vai prevenir principalmente doenças do trato urinário. Então o gato castrado, ele tem menos, por ter também menos estresse do territorialismo, eles têm menos chances de desenvolver aquelas cistites intersticiais, que são aquelas cistites relacionadas a estresse, que são muito comuns no gato. E o gato castrado também tem menos chances de obstrução uretral. E você já deve ter ouvido alguns mitos sobre o gato engordar após a castração, que ele fica triste porque não cruza mais, entre outras coisas, mas são só mitos mesmo. Não é que o gato vai engordar. A castração ela vai diminuir os níveis hormonais, então a gente vai tirar aquele excesso de hormônio, ele não vai deixar de ter testosterona, a fêmea vai continuar sendo fêmea, o macho vai continuar sendo macho, mas em níveis hormonais basais, que seriam os básicos, né, para as funções do organismo. Mas com isso o metabolismo diminui um pouco, então diminui pouca coisa no metabolismo, mas se a gente não tomar cuidado com a dieta, assim como é com a gente, é uma questão de matemática, se a gente estiver ingerindo mais calorias do que gastando, a gente vai engordar. Então um gato castrado ele vai ter um metabolismo que vai diminuir um pouco, então a gente tem que tomar cuidado de fazer uma troca de dieta para uma dieta, por isso que existem as dietas para gatos castrados, justamente para a gente evitar que eles acabem ganhando peso. Então é legal saber, a castração só tem benefícios, ajudando o seu gato a ser mais calmo, caseiro e até viver mais. Sim, a castração é um ato de amor. Estamos aqui com o Jaime Dias, veterinário da nossa parceira Vetuquinol, e vamos conversar um pouquinho hoje sobre carrapatos. Tudo bom, Jaime? Tudo ótimo, Raí, e você? Também. Jaime, me explica, o que é a doença do carrapato? Então, a doença do carrapato é uma enfermidade, né, como o próprio nome diz, transmitida pelos carrapatos. E aí nós temos duas grandes doenças que são importantes. Tanto a babesiose, que é um parasito que ataca mais a série vermelha do sangue, e a erliquiose, que é mais direcionada à célula branca do sangue. Ambas trazem bastante complicação para a saúde do pet. E como que pega a doença do carrapato? Então ela é transmitida, né, através do carrapato. Então um carrapato contaminado, ele vai na suga, quando ele vai fazer a suga, vai se alimentar. No cão ele acaba transmitindo esses agentes, que então vão se replicar num novo, né, hospedeiro, num novo paciente, no caso aí. Então trazendo todo um transtorno aí realmente para a saúde, e são doenças graves, né? E pode inclusive levar à morte. Se meu cachorro pegar um carrapato, né? Como que eu percebo que ele está no meu cachorro? Quais são os sintomas? É visível o carrapato? Então, depende muito da fase do ciclo do carrapato, né? Geralmente o que a gente vê já é uma fase já
A fêmea já em fase de reprodução, que é aquele carrapato grande, né, que você observa facilmente. Então é uma fêmea que está em processo de reprodução, em produção dos seus ovos, se alimentando bastante para que ela consiga ter toda essa capacidade de formação desses novos, né, ovos que darão origem a novos indivíduos. Geralmente, anterior a essa fase, eles são menores e dependendo da pelagem do cão é mais difícil da gente visualizar. E aí tem que ficar atento a alguns sinais. Então teve infestação do carrapato, vou começar a observar mais o meu cão. E aí a gente vai começar a identificar alguns sinais clínicos, como por exemplo, animal mais quieto, mais prostrado. A gente pode ter um aumento de temperatura. Dependendo, se é uma babesiose, a gente pode ter o animal ficando ictérico, amarelo. Se é uma erliquiose, a gente já pode ter outros sinais clínicos, como por exemplo, numa fase mais adiantada, você pode ter manchas na pele, que são chamadas de peteca, então são pontos hemorrágicos na pele. Você pode observar um sangramento nas narinas, mas esses são sinais mais perceptíveis. Elas têm tratamento, o tratamento é bastante tranquilo, e é importante que assim que identificou, já tratar o animal para que ele fique livre desse processo de alteração clínica, que realmente, se você não cuidar, ele tem complicações bastante graves, envolvendo até questão medular também. Então, isso vai acabar levando o paciente à morte. E Jaime, onde é possível pegar carrapato? É uma coisa comum do campo? É uma coisa comum da cidade? Qualquer lugar? Qual é o ambiente atrativo para pegar carrapato? Em qualquer lugar. Esse negócio de carrapato está só realmente na região de interior, é totalmente equivocado. O carrapato ele também está nos grandes centros, então em qualquer ambiente. Então pode ser numa praça, pode ser até dentro de casa, onde você tenha ali um espaço com outros animais em convívio, por exemplo, pode acontecer essa facilidade também de transmissão. Não tem uma regra, basta que eu tenha um ambiente com a presença de carrapatos. Já é suficiente para a gente ter uma infestação, iniciar uma infestação no cão. E Jaime, o melhor para carrapatos é a prevenção, né? E no caso da Vetoquinol, nós temos a Frontimax. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre a Frontimax? Sim, a Frontimax é uma coleira, então, de formulação única e exclusiva com 3 princípios ativos. Então ela conta com a força sinérgica desses 3 princípios ativos, que é fipronil, permetrina e piriproxifeno, que vão atuar de forma bastante consistente contra a infestação de carrapatos, mas não só carrapatos, ela também vai atuar contra pulgas e os flebótomos, ou mosquitos transmissores da leishmaniose. Então é super importante sempre a prevenção, para que você tenha toda uma oportunidade de controle da infestação e também contribuir para diminuir essa possibilidade da transmissão de doenças aí que são veiculadas pelo carrapato. Quando se trata de nutrição, ainda tem muita coisa que a gente não conhece, ainda mais para animais. Você conhece o selênio orgânico? Acompanhe agora! Ter uma dieta balanceada pode até ser um desafio para nós, humanos, mas já para os pets pode ser uma realidade daquelas bem positivas. Não é, Sérgio Alves? Aproveita e explica pra gente qual a importância de uma alimentação balanceada para os cães e gatos. Bom, boa tarde a todos inicialmente. E realmente a dieta balanceada, como o nome mesmo já fala, é aquela dieta em que você vai ter todos os níveis de energia, proteína, vitaminas, minerais ideais para o seu animal, né? E hoje, cada vez mais, essas dietas estão sendo bem elaboradas. Antes você tinha uma dieta única para todos os cães e gatos. E hoje você já tem diferenciação por espécie, por tamanho, por raça, que facilita muito mais ao consumidor a ter a ração ideal para o seu pet. Entre os diversos componentes na ração dos animais, né, Sérgio, tem os minerais. E também nos minerais tem o selênio, né? Explica pra gente o que é o selênio e qual a importância dele na ração desse animal. Bom, o selênio é um elemento meio que esquecido na nutrição, né? Ele foi descoberto em 1817 e no começo ele foi identificado como um elemento tóxico, né? Usado muito na indústria, como na fabricação de pesticidas. Hoje ele é usado muito na produção de células fotoelétricas. E só em 1957, 140 anos depois, é que eles viram que ele realmente era um ingrediente essencial, né? Na verdade, ele é um micro mineral e, por ser micro, a quantidade que precisa na dieta é pequena, mas ela é extremamente importante para o desenvolvimento do animal. E outra importante ação do selênio seria realmente com relação ao hormônio da tireoide, porque a tiroxina
para ser ativa, ela precisa ser transformada da forma T4 e T3. Você sabe que todo mundo, quando vai fazer exame de tireoide, vê esses níveis de T4 e T3. Então, Sérgio, para o pessoal de casa entender melhor, existem 2 tipos de selênio, o orgânico e o inorgânico. Explica pra gente um pouquinho desses 2. Isso, como eu falei para você, se você hoje for comprar um suplemento para você ou para o teu animal, suplemento vitamínico, mineral, você vai ver que a fonte de selênio que está lá é o selenito. O que acontece quando você ingere o selenito? Ele precisa ser metabolizado no fígado para se transformar no que a gente chama em seleno-aminoácido, que na verdade é um aminoácido rico em selênio. E essa forma é que vai ser utilizada pelo organismo. O problema do selenito é que a dose entre medicamento e veneno é muito próxima. Porque se você consumir muito selenito, o que acontece? Sobrecarrega teu fígado, vai dar intoxicação hepática e intoxicação renal. E acaba levando à morte. Agora, o que a Altec fez para tentar resolver isso? Ela meio que imitou a natureza num processo de biossíntese. Ela pegou uma levedura. Opa, peraí, mas o que tem uma levedura a ver com essa história? A levedura, ela não é um vegetal, né? Ela se encaixa no reino dos fungos, né? Dos bolores, dos cogumelos, mas ela tem o mesmo procedimento de pegar esse selênio, né? E transformar em selenoaminoácidos. E a grande vantagem da Altec com a nossa levedura Seuplex, que é o nome comercial, a grande vantagem dela é que você consegue dar um padrão de nível de selênio que você precisa diariamente. Sérgio, só para reforçar, eu quero inserir o selênio na alimentação do meu animal. Onde eu posso procurar? A sugestão melhor que eu posso dar para vocês é procurar o teu fornecedor de ração e ver se ele destaca em rótulo o selênio orgânico. Tá seguindo as dicas de treinamento para Border Collies? Hoje tem mais. Vamos ver o que é drive? Confira! Nós vamos iniciar o treinamento de um drive só depois que o balanço, os flancos e os comandos estiverem bem colocados no seu cão. A partir disso, você começa a querer fazer o que seria mais ou menos o instinto ao contrário do Border. O Border são cães paradores de rebanho, né? E que brecam o movimento e muitas vezes trazem para você, certo? Então o drive seria empurrar num sentido oposto do condutor, tá? E o cachorro fazendo a leitura desse rebanho, tá? Então é importante ensinar o cachorro a fazer leitura, isso, o balanço ajuda muito a gente, tá? Flancos bons e a partir disso incentivar o seu cão ao drive, tá? Sempre apoiando ele lateralmente, depois você passando para trás do seu cão até a hora que você tá a 200 metros, 300 metros do seu cachorro e ele fazendo drive tranquilamente. O movimento de aparte é muito bacana porque com isso você não precisa levar o rebanho inteiro lá pro curral. Você consegue muitas vezes pegar só as que tiverem doentes, né, as que precisarem ser curadas e levar até o curral. Nós vamos mostrar como que é feito, como que a gente ensina o aparte. Então vamos lá, pessoal. O aparte eu gosto de ensinar com um número maior de ovelhas, tá? Sempre as primeiras vezes. E o importante é que você crie o espaço entre as ovelhas, entre o rebanho e chame o cachorro até você. Não se preocupe dele ir direto às ovelhas nesse momento. Primeiro chama ele até você, chamando ele até o seu corpo e depois você com o seu corpo vai direcionar para que lado ele quer, para que lado você quer que ele vá para o rebanho. Vamos falar sobre drive. O drive para alguns cães é muito fácil e para outros, para a grande maioria talvez, já é um pouquinho mais complicado. Você tem que entender se o seu cão é um cachorro mais técnico, que gosta muito de trazer para você, ou se ele é um grande empurrador, que tem um olho forte e caminha em cima do rebanho
para cima do rebanho sem problema nenhum. O drive para os cães, que são grandes empurradores, é mais fácil, mas não que os outros não consigam aprender. Você consegue, e depois que eles aprendem, podem ficar iguais os outros grandes empurradores ou até melhores. Então, é do treinador a função de mostrar o que você quer com clareza, tá? E que você consiga mostrar, vamos empurrar, e você não vai ter que trazer para mim esse rebanho, tá? Então, vamos mostrar agora como é que faz o drive. Ainda não é o momento ideal de estarmos toda hora na rua, então o melhor é tentar resolver nossa vida da segurança do nosso lar. Para isso, podermos ter a tecnologia a nosso favor, usando, por exemplo, aplicativos para comprar itens para os nossos pets sem sair de casa. Em vez de ir pessoalmente ao mercado para comprar ração, petiscos, medicamentos e itens de limpeza, uma das possibilidades que você tem é pedir suas compras por aplicativos de deliveries. Mas se você não tem ou não quer usar um cartão de crédito, não se preocupe. Você pode adquirir créditos para delivery no PicPay com o seu saldo do aplicativo. Esse saldo você adiciona por boleto, transferência bancária ou pelo cartão de débito virtual da Caixa. No caso, nós estamos precisando de um tapetinho higiênico, porque a Zelda faz bastante xixi. Mas vou mostrar para vocês como é fácil. Eu entro no PicPay e clico no botão verde aqui embaixo chamado Pagar. Vou na seção Store, seleciono o serviço de delivery e depois o valor que quero gerar em créditos. No final da compra, vou receber um código PIN para resgatar esse valor no aplicativo de delivery. Com o crédito resgatado, basta selecionar os itens que preciso para o meu pet e solicitar a entrega. Quer mais praticidade do que isso? Prontinho, tapetinho comprado para Dona Zelda na comodidade da segurança da minha casa. E se precisar sair de casa, também dá para comprar créditos para andar de Uber pelo PicPay. Fica a dica! Hoje temos mais uma história para te emocionar. O Ramones vai contar pra gente a sua relação com o seu pet. Assista esse depoimento com a gente. Aqui em casa nós somos em 5. Eu, a Paloma, que é a minha esposa, a Carmen, o Scar e a Charlotte. São esses 3 aqui. Tudo começou em 2016, quando a minha esposa queria adotar um doguinho. Eu na verdade, eu não estava muito disposto, porque eu nunca tive um animalzinho, eu nunca tive um pet. Ela me convenceu e a gente foi buscar. A gente pegou ela num abrigo. E então, o amor da Paloma pelos animais aumentou e o meu começou. Não consigo mais me imaginar sem isso daqui. E aí, alguns meses depois, ainda em 2016, eu vi um cachorrinho pela rua, andando pelo bairro. Comentei com a minha esposa, com a Paloma, e a gente procurou por ele. E a gente não encontrou. Aí um dia eu tava indo num mercadinho perto da minha casa, e eu encontrei com ele na rua. Aí eu peguei e voltei. Cheguei em casa com uma sacolinha numa mão e um cachorro embaixo do braço no outro braço. E a gente tinha pegado ele com a intenção de adotar, tentar adoção. Tava bem desnutrido, bem fraquinho, mas a Carmen foi uma ótima anfitriã. Eles se deram muito bem. Depois de 3 dias, a gente desistiu dessa adoção para ele ficar com a gente. E a gente viu uma transformação muito bonita com ele, porque ele era um cachorrinho triste, fraquinho. E agora ele é um cachorro super sapeca, super saudável e feliz. Ele é um companheirinho excelente. E aí agora em 2020, a Paloma sempre comentou que ela queria adotar uma cadelinha velhinha, uma idosinha assim que ninguém quisesse, que já tivesse num abrigo há muito tempo. E aí eu resolvi fazer essa surpresa para ela. Eu fiz a adoção sem ela saber. Ela estava trabalhando no dia. Quando ela voltou, ela encontrou a Charlotte. Com ela, nós completamos a nossa família por enquanto. Por enquanto.
E assim acabamos o Manual Pet de hoje. Outros conteúdos como esse você encontra também no nosso canal no YouTube, basta procurar Manual Pet na barra de busca. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais que estão aqui na tela e de mandar fotos ou vídeos do seu pet com a hashtag Família Manual Pet. E não esquece também de acessar o nosso site manualpet.com e até a semana que vem. Tchau!